Pessoal, vamos hoje fazer uma revisão aqui da parte de informática, né? Então, essa revisão aqui é para o concurso do Soldado Temporário de Santa Catarina, bombeiro, né, no caso. A gente está fazendo um curso aí com nossos alunos da Atena Treinamento e vamos fazer uma revisão hoje sobre informática, tá? Uma revisão rápida, não vamos se aprofundar nos assuntos, mas é uma revisão necessária ali para a gente ir para a prova no final de semana aí, com um assunto bem fresco na nossa memória, tá? Então vamos lá. A gente vai, né, durante o curso, né, a gente tentou ali abordar alguns assuntos, né, e o que a gente conseguiu, assim, abordar com mais precisão foi a parte básica de microinformática, o conhecimento de aplicativos e funções do Linux, e também um pouco, né, do conhecimento de processamento de texto, um conhecimento bem raso ali sobre banco de dados, que a gente passou mesclando durante as aulas ali, e um conhecimento básico da utilização da internet que foi mediano, tá? A gente não conseguiu abordar todos os assuntos, o tempo é escasso, mas eu acredito que os assuntos que foram abordados vão ser válidos e estão mais alinhados ali com o que a banca costuma cobrar. Conceitos básicos de computação, então, né? Primeiro, o que é a computação? É a área do conhecimento que estuda o processo de resolução de problemas por meio de algoritmo, tá? Algoritmo, né? É aquela receitinha de bolo, aquela receitinha que a gente tem lá para resolver algum problema. Utilizando sistemas computacionais para representar processos, armazenar e transmitir informações, e envolver tanto hardware quanto software. E a microinformática é o uso desses sistemas aliado ali ao celular, ao computador e etc, né? Então, hardware é o conjunto de componentes físicos, né? E software são os programas, beleza? E quanto a isso, acho que não tem mais nenhuma dúvida. A forma de interação do software com o hardware vai ser a linguagem de comunicação básica da máquina, né? Então, ele vai usar uma linguagem própria, né? Geralmente uma linguagem binária. Essa linguagem binária baseada lá nos bits, que a gente vai ver já na sequência, onde um bit pode valer 0 ou 1, né? Então, linguagem binária, a gente tem duas possibilidades. Quando a gente fala do sistema decimal, né, o ser humano ele tem 10 dedos, então lá desde o início dos tempos ele se acostumou a contar com 10 dedos, então a nossa base é 10, né, tanto é que lá na matemática, geralmente a gente vai fazer cálculos mais complexos, a gente vai lá para a base 10, 10 elevado a 2, ou se não 10 elevado a menos 2, para representar a numeração. Enquanto aqui na informática, a gente vai sempre trabalhar na base 2. Então, a nossa base aqui de contagem vai ser 2. Enquanto no sistema de contagem tradicional, a gente vai contar de 0 a 9, né? Formando 10, 11, 12, quantos números for necessário, infinito. Aqui a gente vai contar de 0 a 1, né? Sendo possível também combinações infinitas de números, tá? Então, ele começa falando primeiro de um bit, né? O bit é a menor unidade de dados que um computador pode assumir, tá? Então, é a menor possibilidade do computador ele assumir uma posição 0 ou assumir uma posição 1. E isso a gente chama de bit, tá? B minúsculo e T, bit. O bit é a unidade fundamental de informação na computação digital, né? Então, vem aqui algumas definições. Aí, já na sequência, a gente vai falar do byte, né? O byte, ele escreve, a pronúncia é parecida com bits, né? Mas o byte é um conjunto de 8 bits, né? Então, o que acontece? Lá no bytes, a gente vai ter um conjunto onde a gente vai ter 8 bits, tá? Então, vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou mais um aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui a gente tem 8 casinhas. Então o bit é isso aqui, ó. Eles são 8 possibilidades. Nessa primeira caixinha a gente pode ter tanto 1 quanto 0, né? Aqui a gente pode ter tanto 1 quanto 0. Aqui a gente pode ter tanto 1 quanto 0. Então o byte são 8 possibilidades de a gente enquadrar esse bit aqui dentro, tá? Então a gente vai ter 8 bits, né?
cada um deles representando ou o número 0 ou o número 1. E aí o conjunto desses bits aqui vão formar lá a informação. Só para deixar como exemplo, né? Quando você digita, por exemplo, no teu teclado a letra A, né? Essa letra A, ela vai ter 1 byte. Então, se você for ver lá no arquivo que você escreveu, você montar um arquivo de texto e escrever nesse arquivo de texto a palavra A, você vai ver que ela vai ter o tamanho de 1 byte, tá? O byte é a menor unidade endereçável de memória, tá? Então, esses conceitos que tem que cuidar. Porque, olha só, o bit é a menor unidade de dado e o byte é a menor unidade endereçável. Tem que cuidar com isso, tá? Um byte é uma unidade de informação digital composta geralmente por 8 bits. Ela é utilizada para representar dados básicos como caracteres, números e símbolos, sendo a unidade padrão de armazenamento. Um byte, né, consegue representar 256 combinações diferentes. Então, já viu lá quando você vai, por exemplo, usar uma paleta de cores, né, na paleta de cores lá você vai ter 256 combinações, dependendo da paleta que você usar. Isso tem a ver ali com esse tamanho do bit também. E aí esse 256 vai ser representado em base binária como 2 elevado na 8. Né? Lembra que aqui a gente tem que estar tudo em base binária. Então, 2 elevado a 8. 256. Cuida para não confundir, né? Porque lá nos conceitos de informática, quando a gente vê um endereço de rede, o endereço de rede pode ir do 0 até o 255. Né? E aqui o byte, ele pode armazenar 256 combinações, 2 elevado a 8. E aí a gente vai ver algumas equivalências, né? Então, quando a gente pega um bit, equivale a 1 bit, que só para exemplificar a planilha, né? E aí aqui não vai ter nada. Quando eu pego um byte é representado com B maiúsculo, tá? E o bit é representado com B minúsculo, só para ficar claro aqui. Um byte equivale a 8 bits, beleza. Então ele vai ter o valor equivalente em bytes de 1, padrão normal, que é 2 elevado a 8. Quando eu quero pegar 1 kbyte, né, eu estou falando de 1 kilobyte. Então, 1 kilobyte, 1 quilo é quanto? É 1000 gramas, né? Só para vocês terem uma comparação. Aqui, então, 1 kbyte significa que a gente tem 1024. Por que não é 1000 redondo? Porque aqui a gente está na base 2, né? E na base 2 a gente não consegue fazer 1000 redondo. Então, vai ter que ser 1024, tá? Por aproximação, a gente pode considerar o valor 1000, a gente viu em sala de aula isso, tá? Mas o valor exato é o 1024. Então, 1 kbyte equivale a 1024 bytes, 1 quilo de bytes, que representando em base 2, em base binária, vai ser 2 elevado a 10. Daqui para frente fica mais fácil, porque é só aumentar 10 aqui, ó, tá? Ou diminuir 10 da base binária. 1 megabyte equivale a 1024 kbyte, tá? Ou seja, 1 milhão de bytes. 1 gigabyte equivale a 1024 bytes, megabytes, desculpa, equivalente a 1000, milhão, 1 bilhão de bytes. Então aqui vale 1 bilhão de bytes. 1 terabyte, 1 trilhão de bytes, né? E assim por diante. Então, o interessante para nós aqui é gravar pelo menos até o terabyte, tá? Como é que a gente faz essa conversão, então, da unidade, tá? Para converter essa unidade, a gente vai dividir por 1024 quando a gente quiser transformar em unidades maiores e vai multiplicar quando quiser transformar em unidades menores, tá? Então, quando ele ficar mais pesado, maior, a gente vai dividir. Quando ele ficar menor, né, a unidade ele fica menor, a gente vai multiplicar. Como é que a gente poderia pegar um exemplo aqui? Vamos supor 1 megabyte. 1 megabyte. Quanto que equivale 1 megabyte em kbyte? Então, para a gente levar para a unidade menor, para a gente voltar aqui, a gente vai ter que multiplicar por 1024, tá? Então, a gente vai ter 1024 kbytes, equivalentes a 1 megabyte. Se eu quiser deslocar para frente ele aqui, eu vou dividir. Tranquilo?
Então, vamos supor que eu tenha lá 1024 KB e eu quero transformar em gigabytes. Eu tenho que dividir por 1024, que vai dar 1, tá? Geralmente, a banca vai pedir transformações, divisões assim redondas, né? Não vai querer inventar alguma coisa lá muito difícil para vocês, tá? Ela só quer, no máximo, vai querer que vocês saibam ali como fazer essa conversão. Você pode usar também o valor aproximado, tá? Então, no valor aproximado, eu, em vez de usar a base 2, eu estou usando a base 10, beleza? Eu meio que eu associo a base 10 para a gente poder trazer mais para o nosso cotidiano. Então, em vez de fazer por 1024, eu faço por 1000, tá? Só associação ali. Então, 1 megabyte equivale a 1000 kbytes, né? Isso por aproximação, porque o valor real seria 1024, como a gente já viu. Depois a gente vem ver que hardwares, né? Nos hardwares, a gente vai ter como primeiro hardware ali de estudo a placa-mãe, tá? A placa-mãe, ela vai dar suporte, ela vai dar sustentação para todo o resto dos componentes, né? Ela que vai conectar, através de barramentos, slots, etc., os componentes do computador, como a gente já viu em sala de aula. O processador, CPU, é o cérebro, né, do computador, a peça mais importante, e a gente tem que cuidar, porque é comum no dia a dia a gente falar CPU para aquela caixa ali onde que tem todos os materiais, onde tem todos os equipamentos. Então aquela caixa chama gabinete, tá? E não CPU. O CPU é o Central Process Unit, é o processador, é o cérebro do computador. Depois a gente vai ter memórias, né? As memórias a gente vai entrar, a gente vai trabalhar com elas ali bem especificado cada tipo de memória, então a gente vai entender ali que existem classificações, né, primária, secundária, volátil, não volátil, a gente vai ver isso mais para frente. E também a gente vai trabalhar um pouquinho dos periféricos, tá? E por último, barramento ali, que é a forma de conexão entre os componentes, como a gente já viu em sala de aula. A placa-mãe, então, é o principal componente de um computador. Ela funciona como base física e lógica, onde são conectados e integrados todos os outros componentes. Então, na placa-mãe, a gente vai ter conectador, vai ter como conectar componentes físicos, vai permitir a troca de dados entre eles, vai distribuir energia elétrica, vai dar o boot, né, que é a inicialização do computador ali através da memória ROM, né, que a gente vai ver mais para frente. Aí aqui tem a imagem, né, uma placa ali, uma imagem aproximada da placa, né, e alguns componentes que a gente tem que já começar entendendo, tá? Primeiro aqui o socket. Socket é o conector do processador, né? Então, o processador é conectado à placa através de socket, ele tem um nome diferente. Outras coisas conectadas à placa levam o nome de slot, ó, slot de memória, slot de expansão, né? Mas o processador ele vai ser conectado através do socket, beleza? É diferente o nome dele. Aí tem outros conectores, energia, né, para ventoinha, etc. Lá atrás do computador a gente vai ter um painel traseiro de entrada e saída, né, I/O, quando aparecer I/O, é a abreviação de I/O, né, entrada e saída. A gente vai estudar esses conectores também, não se preocupe com isso. Bateria CMOS não é aqui, né? Aqui essa imagem está incorreta, eu tirei da internet, né? Isso aqui são os conectores ali USB. A bateria CMOS é essa aqui, ó. Essa que está aqui, distante aqui, ó. Conectores de ventoinha, né? Que são slots também. Então a gente vai ver um por um na sequência. Conceitos básicos, né? Na placa-mãe, então a gente vai ter o socket de processador, vai ter slots de memória RAM, vai ter o chipset, que é o que vai controlar o tráfego de informação ali através da ponte norte e ponte sul, vai ter a BIOS, que é o Basic Input Output System, e a UEFI, Unified Extension Firmware Interface. Tá ruim meu inglês, né? Mas assim, esse aqui não cai muito, eles não costumam cobrar muito, então não precisa se preocupar. Agora, a BIOS eles costumam cobrar, né? A BIOS, memória ROM, chipset, ponte norte, ponte sul, eles costumam cobrar. Os barramentos, que nada mais é que os fios que ligam uma coisa na outra, né? Então, você tem lá um componente aqui e um componente aqui do outro lado, né? Sei lá, processador e memória RAM. Para conectar um ao outro, eu vou ter que ter uma conexão, um cabo, né? Um fio. E isso a gente chama de barramento dentro da placa, né? Então, se você pegar uma placa, você vai ver que dentro da placa
tem vários conectores metálicos, né? Vários pontos de conexão ali, e esses pontos de conexão são chamados de barramentos, tá? Portas de entradas e saídas, tipo USB, HDMI, etc. A gente vai estudar especificamente na frente. Aí já vem uma questãozinha aqui, usada lá pela banca e que eu adaptei para vocês. A placa-mãe de um computador tem como principal função armazenar permanentemente os dados do sistema? Não, né? Processar informações de forma independente? Não. Interligar e permitir a comunicação entre os componentes do computador? Sim. Letra C. Executar exclusivamente o sistema operacional? Não exclusivamente. Controlar apenas o dispositivo de entrada? Não. Entrada, saída, etc. Tá? Uma questãozinha já para vocês. Depois a gente vem falar sobre o processador, tá? No processador, também chamado de Central Process Unit, né? É a abreviatura aqui. É o componente responsável por executar instruções, processar dados e controlar o funcionamento geral do computador. Ele considera-se o cérebro do sistema operacional. Dentro do processador, a gente tem basicamente 4 elementos, tá? Pode haver mais ali, se a gente for estudar a fundo, a gente vai encontrar outros elementos, mas a gente vai, pegando o processador aqui, ó, CPU, né, Central Unit Process, a gente pode dividir ele em 4 partes diferentes, tá? Primeiro, a unidade lógica aritmética, também chamada ULA, né, ou se não, ALU. Essa unidade, ela é responsável por fazer os cálculos, fazer as operações matemáticas, mais, menos, dividir, vezes, e também as operações lógicas, né, OR, AND, etc. E é através dessa unidade, né, que a gente vai calcular a velocidade de processamento do processador, que pode ir de 1 a, tá aqui, ó, de 1 a 5 GB, tá? Unidade de controle, o C, ela vai controlar a execução das instruções, coordenar o funcionamento da ULA e garante a ordem correta das operações. Então aqui a gente tem a UC, ela vai fazer o quê? Ela vai controlar quais são os cálculos que estão sendo feitos, quais são os cálculos que já foram feitos, o que o computador está fazendo, o que ele está calculando, qual que é a sequência de cálculo que tem que fazer, é a unidade é, de controle que vai fazer. Tá? Então, essa unidade aqui, ela não calcula nada, ela não faz nenhuma operação, mas ela controla as operações que estão sendo feitas pela ULA, Unidade Lógica Aritmética. E aí a gente vai ter ainda os registradores, né, que vão registrar essas informações, armazenando dados e informações temporárias e acelerando o processo. Então, quando o processador tem que fazer alguns cálculos, para ele não ter que armazenar a base desse cálculo lá na memória e voltar a buscar, ele usa os registradores aqui para concluir esses cálculos. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter a memória, que é a cache. Tá? Essa memória é recente, né? Os computadores mais modernos todos têm, né? Mas a maioria, os mais antigos não. Então ela pode ser classificada em L1, L2 e L3, sendo a mais cara e a mais rápida a L1 e a mais lenta e mais barata a L3, sendo que a L1 foi a primeira a ser feita, depois eles tiveram que ir lá, deixando a memória L1, L2, L3, a L1 mais lenta e mais barata e ainda assim na sequência mais lenta e mais barata ainda para que pudesse chegar nos computadores convencionais que a gente tem no dia a dia aí, tá? Mas é uma memória rápida, armazena dados e instruções que estão sendo usados ali pelo unidade lógica aritmética, tá? E aí ele reduz bastante o acesso lá à memória RAM, beleza? O processador ainda, né? Que na verdade é um resumo, é um complemento do que a gente viu na página anterior, né? Da unidade lógica aritmética, unidade de controle, os registradores e a memória cache, que pode ser chamada aqui, ó, de SRAM, né? Então, como a memória cache é uma memória muito rápida, eu sugiro que vocês gravem ela como se fosse uma super RAM, tá? Super RAM. Se ela for como ela é uma super RAM, então a gente chama ela de SRAM. Diferente lá da memória RAM convencional do computador que a gente vai ver na sequência, que é Dynamic RAM. Então a gente vai chamar ela de DRAM. Memórias.
Como é que eu sei que algo no computador é uma memória, né? Então eu tenho que perguntar para ele, você consegue armazenar alguma coisa? Se ele conseguir armazenar, se a resposta for sim, ele armazena, então aquilo vai ser uma memória. E essas memórias, elas são classificadas em dois grandes grupos, tá? E isso aqui é muito cobrado nas provas, bastante cobrado nas provas. Então a gente tem a memória primária, que são voláteis, ou seja, quando você desliga o computador, tudo que está nela, você perde. E as memórias secundárias, que são não voláteis. Quando você desliga ela, você não perde o teu material, você continua com o material lá quando se liga. Né? Por exemplo, o HD, ou o pendrive, um DVD, um Blu-ray, etc. Fechou? Então, falando de memórias aqui, trabalhando primeiro as memórias primárias, né? A memória primária mais importante que a gente tem no computador é a RAM, é a Random Access Memory, tá? Então, por que ela é Random Access Memory? Então, a gente vai ter um pente de memória lá e a gravação dos dados nessa memória é randômico, ou seja, vai ficar um pedaço aqui, 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 ele vai ficar sorteando os pontos do que vai colocar, ele não vai colocar numa mesma sequência aqui toda a informação, então ele vai ser randômico essa alocação de memória, por isso que ela se chama randômica. Também chamada aqui de Dynamic RAM, então pode ser também chamado de DRAM, tá? Vai aparecer também DRAM lá na prova dos senhores. É uma memória eletrônica, tem acesso randômico, ela é volátil, o que significa? Quando eu desligar o computador ou quando acabar a energia nela aqui, ela vai perder toda a informação. E alguns tipos de RAM, né? A SRAM, que é a mais antiga, tá? Desculpa, a SDRAM, né? Que é um pouquinho mais antiga, não é muito usada, nem vai ser cobrado na prova dos senhores por quase com certeza, né? Aí depois veio a DDR, DDR2, DDR3, DDR4, tá? Não tem muito segredo nisso aqui. E aí ele já vem falando aqui da memória cache, que não fica fora do processador. A memória cache fica dentro do processador e ela pode ser entendida como memória L1, L2 e L3. Seguindo, a gente vai para a memória ROM, Read Only Memory, ou seja, você só pode ler, você não pode escrever, você não pode apagar, você não pode fazer nada, você pode ler, tá? Essa memória é uma memória eletrônica também, é uma memória que tem nela armazenada a BIOS, né? Basic Input e Output System, e também o firmware, que é o aplicativo de fábrica lá de quem vendeu o computador dos senhores lá. Ela não é volátil, ou seja, você desliga o computador e você não perde, tá? Essa informação ali dentro. E ela tem um programa lá dentro que é um dos principais para iniciar o computador, que é o POST, tá? Que é o Power On, Off and Self Test. Power On and Self Test. Então ele vai ligar e fazer um teste, vai se autotestar ali o sistema antes de iniciar o computador. Para ligar o computador essa memória, tá? Depois a gente vem trabalhar as memórias secundárias, tá? Nas memórias secundárias, a gente vai ter os HDs convencionais, né? HD, as memórias eletrônicas como pendrive e SSD, que são mais atuais, aí, que estão substituindo os HDs. Elas não são voláteis, então quando você desliga o computador, você não perde as informações. Essa questão de dividido em trilhas de setores é somente para o HD, né? O HDD, que é aquele disco, né? É um disco, na verdade ele é um disco rígido, né? E aí um braço aqui mecânico com uma agulha imantada, ele vai gravar as informações em trilhos, né? E setores. Então ele divide por trilha e setor, trilha, setor, trilha e setor. E aí ele vai gravando aqui dentro do disco aqui toda a informação. Ele traz aqui também já a questão dos barramentos, né, que vão fazer a conexão desses materiais junto à placa, né, então a gente vai ter ali os principais PATA, SATA, USB, paralelo e etc. A gente vai ver eles mais à frente. Memórias ópticas, como por exemplo CD, DVD, Blu-ray, tá, já nasceu morto o Blu-ray, né, mas tá na matéria, né, pode acontecer de cair lá na prova dos senhores, tá. Blu-ray é um CD um pouquinho menor, né? E menorzinho, sim. E ele tem
uma alta capacidade ali de armazenamento, tá? Só que daí quando ele nasceu, já vem em seguida já o pendrive, HD externo, etc, e acabou que ele meio que ficou em desuso. Nessas memórias, elas podem ter uma designação ali que é o ROM, o R, o RW e o RAM, tá? Então, o que acontece? O ROM, a memória já vem gravada de fábrica, você não pode mexer nela. O R, você pode gravar uma vez, então você pega ali um CD virgem ali, por exemplo, R, aí você gravou ele, você não pode mais apagar, você não pode mais mexer nele. O RW, você pode regravar várias vezes, então no CD RW você pode, por exemplo, apagar, gravar algumas músicas, apagar, gravar um programa, apagar, gravar um vídeo, né, o que se quiser lá nesse CD, tá? E as memórias RAM são aquelas que a gente já falou um pouquinho, mas vai ver detalhadamente ainda, são as memórias voláteis. Uma questãozinha de prova lá e da IDECAN, que é a nossa banca, os dispositivos de armazenamento desempenham um papel fundamental na conservação e na transferência de dados nos sistemas computacionais, com base nas características desse dispositivo assinale a alternativa correta. Os discos rígidos tradicionais, HDD, utilizam tecnologia de estado sólido para armazenar dados, proporcionando maior velocidade. O HD, ele usa para armazenar o disco, né? É um disco imantado com um braço ali e ele grava em trilha e setores. Quem grava de maneira sólida é o SSD, que é mais rápido. Então aqui ele trocou, né, o SSD pelo HD. Ele trocou os dois aqui, ó, e aí tornou errada essa questão. Os SSD, Solid State Drives, utilizam memória flash, sim, para armazenar dados, oferecendo maior velocidade de resistência a impactos em comparação ao HD. Então, esse aqui é o gabarito. O armazenamento em fita magnética é amplamente utilizado em computadores pessoais? Não, né? Isso aqui, houve um tempo lá que se usava fita magnética, tipo aquelas fitas que nas antigas lá usava para assistir filme, sabe? Que alugava a fita ali para você assistir o filme. O computador usava esse tipo de fita para gravar informações antigamente, mas ele caiu em desuso aí há bastante tempo já. Os cartões de memórias SD utilizam discos magnéticos internos. Não, né? Quem usa disco magnético interno é o HDD, tá? Hard Disk Drive. O protocolo SATA é utilizado exclusivamente para conectar unidades ópticas, como leitor de CD, não sendo compatível com disco rígido. Não, né? O SATA, ele é também compatível com o disco rígido. Então, o barramento que eu posso utilizar ali para conectar um HD pode ser tanto SATA quanto o PATA, né? A gente já viu em sala de aula a diferença dos dois, né? O SATA serial, o PATA paralelo, tá? Mas ele serve tanto para a gente fazer a leitura de CDs, DVDs, quanto a parte dos HDs. Mais uma questão: os princípios básicos de informática englobam conceitos fundamentais sobre hardware, software e redes, sendo essenciais para a utilização e manutenção de sistemas computacionais. Considere esse princípio e indique a alternativa correta. A memória RAM, então a memória RAM armazena dados de forma permanente. Não, né? A memória RAM é uma memória volátil. Volátil. Então, ela desligou o computador, acabou, né? Então, errado. O processador, CPU, tem como função principal armazenar arquivos? Não. O principal dele é trabalhar a parte lógica, né? Os processos ali é como se fosse o cérebro do computador, né? Ele não está ali para armazenar. Os sistemas operacionais são responsáveis apenas pela execução de programas, sem gerenciar recursos de hardware. A gente viu, né, em aula já que o sistema operacional ele serve inclusive para gerenciar os hardware. Então ele que vai fazer a ligação de tudo, na verdade, né, da placa-mãe com o resto dos componentes e também dos aplicativos, tá? Então ele não é só apenas, né, para a execução de programas. O barramento de dados é responsável por permitir a comunicação entre o processador, a memória e outros componentes. Sim, o barramento é como se fosse um caminho, né, que permite a ligação entre um e outro. Inclusive, a gente tem que tomar
cuidado, né, com essa questão de barramento. Barramento, geralmente, ele vem abreviado a sigla em inglês bus, tá? Então, barramento bus. Aí, cada componente ele vai usar um bus, um barramento diferente, né? Por exemplo, a ligação do processador, o que é bastante comum cair em prova, a gente vai ter um barramento chamado First Inside Bus, né? Que é o FIB. Desculpa, não é First, é Front Inside Bus. Então é Front Inside Bus, aí vai ser o barramento ali que a gente vai utilizar para conectar o HD, por exemplo. HD não, desculpa, o processador. O protocolo TCP/IP é utilizado exclusivamente para a comunicação entre dispositivos móveis, não sendo aplicado em redes. Não, o TCP é justamente para rede, né? A gente vai ver isso lá na frente. Então, a questão aqui é a letra D. Falando um pouquinho sobre barramento, aquilo que eu falei para vocês aqui, ó, nas placas, né? Quando você olha uma placa é, de informática ou uma placa eletrônica, você vai ver que ela é composta aqui por é, uma base plástica, né? E essa base plástica ela vai dar suporte ali para vários caminhozinhos aqui, ó, feitos de cobre, de metais ali, etc. Esses caminhos são como se fosse uma fiação e essa fiação a gente chama de barramento, que é o bus, tá? Então tudo sempre que a gente for falar de barramento, a sigla em inglês do barramento é bus. São vias que transmitem, né, as informações. Então, os dados, informações passam por ali, o endereço, controles, etc., vão passar todos por essa via. Tudo que é informação eletrônica, comunicação entre um componente e outro, vai passar por esses barramentos. Sendo o barramento mais importante, o Front Inside Bus, que conecta o processador, né, CPU a ponte norte, tá? A gente já vai ver essa questão de ponte norte, não se preocupe. Aí os barramentos podem ser em série ou em paralelo, tá? Qual que é a diferença? Quando a gente tem um barramento em série, né, então toda a informação vai passar em série, ou seja, é um caminho só. E aí ele vai seguir por um caminho só até o outro lado. Então tem que mandar primeiro o B1, depois o B2, depois o B3, depois o B4, uma filinha até ele chegar do outro lado. Quando a gente tem um barramento em paralelo, a gente tem uma informação de um lado e ela tem que chegar aqui do outro lado. Só que para chegar lá, ela não tem só um caminho, ele tem vários caminhos. Então, eu consigo passar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 informações de uma vez só, porque cada uma delas vai por um caminhozinho para chegar aqui do outro lado, tá? E aí você pode pensar que esse aqui é mais rápido e mais eficiente, mais utilizado. E não é. Isso é uma pegadinha comum nas provas. Quando olhando assim friamente, parece que esse de cima aqui vai demorar mais para passar todo mundo para o outro lado, tá? Só que o fato de eu ter vários barramentos aqui, ó, de eu ter várias conexões, acontece de eu gerar, de quando eu mando uma informação aqui, eu gerar um campo, né, eletromagnético aqui em volta do fio, e esse campo ele vai atrapalhar a energia passando no campo seguinte. E aí toda essa energia aqui, ó, todo esse campo eletromagnético e cada um desses caminhos fazem, eles acabam atrapalhando, né, congestionando os outros caminhos aqui paralelos. Então, antigamente, essa transmissão paralela, ela era mais rápida, tá? Mas hoje em dia não é mais. Hoje em dia o mais rápido é o em serial, porque a gente tem formas de transmitir essa informação em série mais rápida, né, de forma que ela causa menos interferência e, e, e em tempo real ela chega a informação mais rápida lá na frente do que a paralela, tá? Então cuidado para não se enganar aqui quando vê, não, tem vários caminhos, então a informação vai mais rápida. Não, não é assim que funciona. Esse fato de ter vários caminhos causa mais interferência e a informação chega mais lenta do outro lado. Então, o mais rápido é o serial. Se cair na prova dos senhores, então safo. Depois a gente vai ver alguns tipos de barramentos, né? Alguns slots aqui que a gente tem, que são o PCI Express. Esse PCI Express aqui, ó, ele tem dois tipos de PCI na tua placa, tá? Tem o PCI,
que é mais lento, e o PCI-E de Express, que é mais rápido, tá? Então, o PCI Express, ele vai geralmente estar ligado lá à ponte norte do computador. A gente já viu lá ponte sul, ponte norte, né? Então, o PCI simples vai estar na ponte sul, que é a parte mais lenta, e na ponte norte vai estar o PCI Express, ou então o AGP. Geralmente utilizado esse PCI e AGP para conectar uma placa de vídeo, tá? Também chamado de GPU. Aí os barramentos do HD, né? Pode estar no HD ou também no leitor de CD e DVD. Esse barramento chamado ATA, Advanced Technology Attachment, né? Então, ele vai ser a tecnologia ATA. Só que aí a tecnologia ATA, ela se subdivide em duas tecnologias diferentes. Ela pode ser a ATA serial, por isso que tem um S aqui na frente, ou ela pode ser a ATA paralela. Olha só quantos pininhos para a informação passar de um lado para o outro, tá? Essa aqui é mais lenta, né? A gente já viu isso, está caindo em desuso, a mais utilizada geralmente é a SATA, tá? Então, a tecnologia é Advanced Technology Attachment, é ATA. E aí, esse S da frente aqui, ó, quer dizer serial. E esse P aqui da frente quer dizer paralelo, tá? Então, por isso que chama SATA e PATA. E depois ainda a gente vai ver os periféricos, tá? O que é um periférico? A definição de periférico é o aparelho ou placas que enviam ou recebem informação do computador. São algo suplementar ao computador ali. A função dela é expandir as capacidades do processador central, CPU, permitindo a interação com o usuário e com o ambiente externo. Então, os periféricos, né, são tudo aquilo que vão expandir a capacidade do processador ali, do computador em si, em trabalhar, tá? E aí a gente tem como periféricos de entrada, porque eles são classificados em dois tipos, tá? Periférico, ele pode ser de entrada, de saída, na verdade são três tipos, né? E de entrada e saída, tá? Então ele pode ser misto. Os de entrada, a gente pode citar como exemplo o teclado, o mouse, o scanner, o microfone, a webcam. Então todos eles vão mandar informação para dentro do computador. Por isso que eles são de entrada ou input. Os periféricos de saída, né, são periféricos de output, tá? O monitor vai dar informação para nós, a impressora vai dar informação para nós, o alto-falante vai transmitir informação para nós, o headphone vai transmitir informação para nós, o head projetor, né, o projetor vai transmitir informação para nós, e assim por diante. Periféricos, só retornando aqui, ó, o scanner, ele não é, né? É uma pegadinha aqui, né? Tá errado, né? O scanner não é, porque o scanner vai mandar informação para dentro do computador. A não ser que fosse uma impressora multifuncional, que tem scanner, aí também não seria só de saída, né? Seria de entrada e saída. Mas aqui o scanner, né? Anotem no material de vocês, ele tá errado, tá? Tá incorreto. O scanner é de entrada, não é de saída. Periférico de entrada e saída, o híbrido, né, chamado também. Por exemplo, o monitor touchscreen. Eu tanto posso mandar informação para dentro, tocando no touchscreen do monitor, quanto eu vou ler a informação que o computador está dando para mim. O headset, tanto eu vou falar como vou ouvir. O multifuncional, tanto eu vou imprimir uma informação como eu vou escanear uma informação para entrar dentro do computador. Tá? Então, são de entrada e saída. Isso aqui não tem muito assim, não tem dificuldade, né, de se entender isso, né? A dificuldade às vezes é entender o que cada equipamento vai significar. E aí, durante a manutenção de um laboratório informático, um técnico precisa substituir um periférico que realiza exclusivamente a função de entrada de dados. Considerando os conceitos de periférico e suas funções específicas, o periférico que atende a essa característica então ele quer um de entrada de dados. Monitor LED. Monitor LED de alta resolução que produz imagens, esse aqui é um de saída, né? Está saindo a informação do computador. Saída. Está saindo a informação do computador. Então não é. A impressora laser que transforma documentos digitais em cópias físicas. Então esse aqui é um de saída também, né? Ele está imprimindo um documento. Não é. O teclado mecânico que envia comandos e informações para o computador. Então esse é de entrada, né? Você está dando informação para o computador. O projetor multimídia, ele está
tirando informação do computador, está dando a informação do computador para nós aqui fora. O fone de ouvido, ele está também tirando informação do computador, dando para você aqui fora, então é de saída. Né? O único que é de entrada aqui é o C, que é o teclado. E aí temos também os periféricos de armazenamento, tá? Por exemplo, pendrive e HD externo pode ser considerado um periférico de armazenamento. Cartões de memória pode ser armazenamento também. Mais uma questão. O dispositivo de armazenamento são componentes cruciais para o funcionamento de um computador, pois são responsáveis pela retenção e recuperação de dados. Com a evolução da tecnologia, diferentes tipos de dispositivos de armazenamento surgiram, cada um com características e finalidades específicas. Assinale abaixo, entre os seguintes dispositivos, o único que é reconhecido por oferecer alta capacidade de armazenamento e velocidade de leitura e gravação mais lenta em comparação aos outros, tá? Então, o que acontece? Ele quer um dispositivo de armazenamento que tem uma alta capacidade de armazenamento, ó, alta capacidade de armazenamento e velocidade reduzida em relação aos demais. O pendrive é um dispositivo pequeno, ideal para transporte, mas limitado. Sim, ele vai ter pouco espaço, né, de armazenamento. O SSD, que é o Solid State Disk, possui velocidade superior, sim, e menor capacidade, não. Ele tem alta capacidade também, então ele une a velocidade superior com a alta capacidade. Então, é esse aqui. O CD-ROM é um dispositivo com baixa capacidade e alta fragilidade? Sim, tá? Então ele tem baixa capacidade, não é o que a gente está procurando. O HD, Hard Disk Drive, oferece grande capacidade, sim, oferece, com desempenho médio de leitura, sim, em relação aos novos aparelhos, ele tem uma capacidade, um desempenho de leitura mediano, tá? Então é esse aqui que a gente está buscando, letra C. Depois a gente vai falar sobre os conectores, né? O conector é o que está lá na ponta do barramento. Então o barramento vai ligar uma coisa à outra, só que lá na pontinha eu vou ter que ter alguém que vá conectar isso. E aí, para isso, a gente dá o nome de conectores. Então, para esses conectores, a gente tem que também saber interpretar ali os básicos, né? Então, conectores, por exemplo, para unir ali ao computador uma tela de alta capacidade, vai ser um HDMI, né? Ele vai ser um conector que vai transmitir tanto áudio quanto vídeo, tá? Antigamente a gente tinha o conector VGA, né? No VGA a gente só tem a conexão de vídeo, né? Então se a gente quisesse transmitir um filme, por exemplo, a gente teria que ligar um cabo VGA para transmitir a imagem e depois ir lá e ligar um cabo P2 lá, né, para transmitir o áudio, né? No caso aqui, no transmissor de áudio que a gente está vendo aqui. Aí temos também as portas USB, né, que são bem conhecidas por todos, tá aqui. A porta Ethernet, tá? Essa porta Ethernet também é chamada de porta RJ45, tá? RJ é o tipo do conector, e 45 é o barramento dela ali, tá? E um RJ45 é para conectar a internet, tá? Atualmente a gente tem também as portas USB-C, né, que são aquelas mesmas portinhas lá que a gente tem no celular. Porta Thunderbolt, que é uma USB-C, só que ela fornece energia também para você carregar um equipamento, por exemplo. As portas de áudio, né, que a gente já tinha falado, P2. Então essa aqui é uma porta P2. As portas seriais, né, note que o VGA, ele fornece a entrada de pinos. Para mim conectar alguma coisa aqui, eu tenho que ter uma porta serial, que são esses pininhos aqui, né? Vou conectar lá. Portas paralelas, né? Tem mais pinos, né? Vários pinos. Então aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pinos, né? Na porta paralela a gente vai ter diversos pinos, né? Muito mais. Porta PS2, né? Que vai conectar, antigamente conectava ali o teclado e o mouse, né? Hoje em dia a gente usa mais o USB mesmo para conectar, né? Mas ainda existe ali alguns teclados e mouse que vão conectar aqui, sendo o teclado na roxinha e o mouse na verdinha, beleza? Às vezes acontece de ter uma porta dessa aqui que é metade roxa, metade verde. Aí ela permite tanto o teclado quanto o mouse naquela porta, tá? Mas o comum é aparecer separado, né? A roxinha para o teclado e a verdinha para o mouse. Essa porta é uma PS2.
Portas de display port, né, que inclusive são usadas lá para ligar o HD, né, ela é parecida com a porta HDMI, né, só que ela só tem um chanfrado aqui de um lado, tá? Então um pouquinho diferente nesse sentido. O mini display port, bem difícil de encontrar, né, a gente usa mais ali, por exemplo, as impressoras HD têm essa conexão aqui, né, vocês já viram, mas é difícil. A porta light, ela vai fazer a conexão através de luz, né, então vai ser para fibra ótica, por exemplo. Slots de cartão, entradas SATA e entradas Firewall, né, Firewall, não sei como pronunciar exatamente aqui, tá? Mas aí são as básicas, né? O ideal aqui é você olhar atrás do teu computador aí, ou olhar atrás do computador, como a gente fez em sala de aula, para identificar as portinhas ali que pode cair na prova. Mais uma questão, então, Prefeitura de Maracanã, feita pela Edecam em 2023, fiscal. No que se refere ao hardware dos computadores, observe a especificação abaixo de um notebook. Então, ele traz a especificação do notebook. Um Lenovo 82MG e tal, isso aqui, o que ele quer dizer? O fabricante é Lenovo e o modelo que o nome que o fabricante deu para ele foi isso aqui. Beleza? Não está dizendo nada para nós até agora. O tipo de computador é notebook, ou seja, um computador portátil ali. IdeaPad, né? É o modelo também ali que a empresa resolveu dar para ele, do tipo game, também o nome dele por enquanto. Quando ele fala aqui, ó, 3i, ele é uma designação que a empresa deu para essa máquina. Então, até aqui, foi nomes, né, criados pela empresa, não tem nenhuma especificação até aqui. E quando ele vem aqui e traz o i5, né, a gente subentende que vem a ser o processador. Então, primeiro a empresa dá um nome, tá? Coloca o nome da empresa ali. Então, ela pode inventar qualquer coisa aqui. Depois ela vem e coloca o processador. Eu vou pegar aqui. Depois ela vem e coloca, isso aqui é um padrão, né, de escrita, né? Depois ela vem aqui e coloca qual que é o CPU que você está usando. No caso aqui, é um i5, tá? Depois, ela vem e coloca quanto que você tem de RAM. Qual que é a RAM desse computador? É 8 GB. E, na sequência, ela coloca qual que é o armazenamento, ou qual que é o HD que esse computador possui, tá? Então, no caso desse aqui, ó, ele possui um HD de 512 GB, então eu tenho uma capacidade de armazenamento de 512 GB, essa aqui é uma memória secundária, então ela não é volátil, do tipo SSD, Solid Static Disk, tá? Então ela não é um HD do tipo SSD, não é um HD do tipo HDD. Ainda ela vai ter, e isso aqui é o básico, tá? Então, geralmente o nome do computador vem assim, tá? Se tiver mais alguma coisa, por exemplo, placa de vídeo, ele vai colocar na sequência aqui, por ordem de importância, o que tiver. Então, pode ser que venha aqui na sequência a GPU. A GPU é uma GPU dedicada a GTX 1650 de 4 GB, tá? E por último aqui, ele coloca 15.6 polegada. 15.6 polegada vem a ser a tela desse computador, tá? Em polegadas ali, calculadas na diagonal. Então, só para você entender que como que ele traz essa especificação. Aí ele fala assim, ó, estações na especificação que fazem referência à memória principal, RAM, e à memória secundária de armazenamento são respectivamente. Então, qual que é a memória secundária? É o HD, tá aqui, ó. Tá? Então, deixa eu só trocar aqui para... Então, a memória vai ser secundária, vai ser isso aqui, que é o HD. E a memória primária vai ser isso aqui, ó, que é a RAM. Tá? Vem logo após o CPU. Então, ele está perguntando, a RAM e a memória secundária são, respectivamente, então, a RAM é 8 GB. Tá aqui embaixo, ó, 8 GB e o HD 512, tá? Uma questãozinha bem fácil ali, mas que pode pegar o aluno que não tá estudando. Mais uma questão.
Durante a análise de equipamentos de informática em uma base operacional, um guarda municipal identificou diversos componentes físicos do computador. Para garantir a segurança digital e o bom funcionamento das atividades administrativas, é essencial compreender corretamente o papel de cada dispositivo. Nesse contexto, é tecnicamente correto afirmar que o, o SSD é um dispositivo de armazenamento secundário baseado em memória flash não volátil? Sim, essa aqui já é a resposta correta. O HD é um tipo de memória que armazena dados apenas durante a execução do serviço? Não, né? O HD, ele é uma memória secundária e ela é não volátil. Então, ele vai armazenar para sempre, né? A memória, para sempre não, até que se exclua lá, né? A memória RAM é um tipo de memória secundária? Não, ela é uma memória primária, volátil, inclusive. O pendrive é classificado como memória primária? Não, ela é secundária. O cartão de memória SD é utilizado como memória cache interna nos processadores? Não, né? Nada a ver. O cartão de memória SD ele é uma memória externa, é um periférico, ele não é usado como memória cache. Memória cache é aquela que está lá dentro do CPU. Mais uma ainda. Os dispositivos de armazenamento são componentes essenciais para a retenção e recuperação de dados em sistemas computacionais. A eficiência e a durabilidade desses dispositivos dependem de suas características físicas e tecnológicas. Em relação a esses dispositivos, é correto afirmar que então, a eficiência e a durabilidade dos dispositivos dependem de suas características físicas. Os discos mecânicos, HDD, utilizam memória flash? Não, eles não utilizam memória flash. Os discos HDD, eles utilizam o quê? Eles utilizam discos, eles vão utilizar aqui, ó, discos, né? E vão gravar em trilhos e setores a informação. Os SSDs utilizam células de memória flash? Sim, para armazenar dados, o que proporciona maior velocidade de acesso e menor consumo de energia em comparação aos HDs. Pode ser, vamos ver, isso aqui não parece errado. A tecnologia RAID é um tipo de dispositivo de armazenamento independente que pode substituir integralmente a necessidade de discos rígidos. Não. A interface SATA, né? Advanced Technology Attack, né? Só que de forma serial, por isso que tem o S na frente. É exclusiva para dispositivos ópticos? Não, né? Ele pode ser usado para conectar HD. Então aqui, ó, o que está errado é essa parte aqui, ó. Ele é utilizado para HD. O armazenamento em fita magnética é a tecnologia mais comum? Não, não é, né? Ela já foi usada, mas não é comum. Então, que a resposta correta é B. Mais uma questão. Um colaborador de uma empresa recebeu um kit tecnológico contendo um computador desktop, um projetor multimídia e um scanner. Ele pretende utilizar esses equipamentos para digitalizar documentos importantes, apresentar relatórios em reuniões e realizar tarefas administrativas diárias. Beleza. Para garantir o uso correto desses dispositivos, é fundamental identificar corretamente quais são classificados como periféricos de entrada, saída ou ambos. A sinal alternativa aqui descreve corretamente a classificação de um dos dispositivos, tá? O mouse do computador desktop é um periférico de saída? Não, ele é de entrada, né? Então você usa o mouse para dar informação para o computador. O projetor multimídia é um periférico de entrada? Não, é saída, né? Você usa para apresentar as informações do computador. O teclado do computador desktop é um periférico de saída? Não, ele é de entrada. Você dá a informação para o computador através do teclado. O scanner é considerado um periférico de entrada, porque captura informação do ambiente externo e os envia ao computador para processamento? Sim, exatamente isso. O monitor do computador desktop é um periférico de saída? Sim, pois exibe informações e também recebe dados. Se ele fosse se ele falasse aqui que é um monitor touchscreen, daí estaria correto. Mas esse ele falou que é um monitor comum, né? Não destacou que o monitor é touchscreen. Então ele vai ser um dispositivo apenas de saída e não de entrada. Tá? Então tá errado essa também. Sobre itens de hardware, analise as afirmativas a seguir. O monitor de vídeo é considerado um dispositivo de entrada pelas características de exibir os resultados processados pelo computador. O monitor de vídeo é considerado um dispositivo de
saída, né? Ele apresenta as informações, então ela é saída. Pratos, braços dinâmicos e transponders são partes internas de um disco rígido? Sim. Quando a gente tem um disco rígido que é gravado lá em disco, né? Esse disco é chamado de prato, tá? O braço mecânico aqui, que grava a informação aqui dentro nos trilhos e nos setores, é chamado braço mecânico, braços dinâmicos, desculpa, e o transponder é a pontinha aqui, a agulhinha que vai imantar os dados aqui e transcrever ele no disco, tá? O processador é o componente de hardware responsável por processar dados e transformar essa informação, sim, né? Então, a questão correta aqui é D, 2 e 3. Beleza? Então, a gente vai parar por aqui, né? A gente respondeu algumas questões e na sequência, próxima aula, a gente vai falar sobre o Linux, beleza? Eu sei que foi um pouquinho corrida essa aula, a gente não parou para explicar todos os detalhes, né? Se faltou alguma coisa ali, se você não entendeu alguma coisa, manda no grupo ali ou escreve aqui embaixo que eu vou ajudar os senhores, tá? Mas é apenas uma revisão, né? Hoje é sexta-feira, né? A prova nossa vai ser ali no sábado, depois da manhã. Então a gente está apenas recapitulando, revisando algumas informações aqui da parte de informática, tá bom? Agradeço então, se precisarem, me chamem aqui embaixo ou se não lá no nosso grupo, que eu vou responder os senhores da melhor maneira possível.